Vamos ler? Vamos lá, 2 Coríntios capítulo 12, 7 a 10. E para impedir que eu me tornasse o que, igreja? Arrogante por causa da grandeza dessas revelações, o apóstolo Paulo teve uma revelação que ele foi subir ao terceiro céu, ele fala sobre isso. Foi-me colocado um espinho o mensageiro de Satanás para me atormentar. Pode passar? Por 3 vezes clamei ao Senhor que o removesse de mim. Entretanto, ele me declarou o que, igreja? A minha graça te basta, ou a minha graça é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa onde? Aonde, igreja? Então fala para o seu irmão do lado, não é na sua força, é na sua fraqueza. Sendo assim, de boa vontade, me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim de que o poder de Cristo repouse sobre. Por esse motivo, último versículo, por amor de Cristo, posso ser feliz nas fraquezas, nas ofensas, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porquanto quando estou fraco, é que sou. Quando estou fraco, é que sou. Aleluia. Querido, primeiramente eu gostaria de explicar esse texto aqui. Não sei se vai dar com esse microfone ou com o outro. Pode ser com esse ou posso ficar aqui. Contexto histórico dessa carta de 2 Coríntios, para você entender. Essa é a carta que o apóstolo Paulo, ele é mais emocional, mais pastoral e mais vulnerável de todas as cartas que ele escreveu. Corinto era uma cidade que era altamente filosófica, cheia de sábios, influenciada por várias pessoas inteligentes, cheios de gregos lá, cheios de si, cheios de falsos mestres, falsos super apóstolos, que se gabavam de experiências espirituais, formada por uma igreja que admirava força, eloquência, status, riqueza e manifestações espetaculares. Era uma igreja cheia de dons, gente. O apóstolo Paulo fala isso, mas fala que eles eram o quê? Carnais. Tinha dom de tudo, mas eram carnais. Paulo escreve essa carta para defender seu apostolado, porque botaram em dúvida a igreja de Corinto sobre o apostolado dele, mas de uma forma totalmente contracultural. Uma cultura que priorizava a força, priorizava o status, priorizava a riqueza, priorizava a fama. O apóstolo Paulo chega e fala: eu clamei o Senhor e me botou um espinho na carne. Ele foi totalmente vulnerável. Sabe, eu não sei você, e eu tenho conversado isso com outras pessoas. As pessoas cansaram de viver ou de ver super pastores, super crentes, ou super diáconos, ou super tudo. Você não é super nada. Você é um super nada. Você não é um super-herói. As pessoas estão cansadas desses santarronas, cheios de orgulho de si e se acham melhor do que os outros. Foram esses que Jesus mais criticou. E sabe quem mais criticava a pregação de Jesus? Quem mais criticava o que Jesus fazia, adivinha? Eram os religiosos, eram os santarrones. E a gente vive num tempo que hoje, eu creio que Deus está quebrantando, em que a gente está falando. Eu vi de um tempo no seminário, que as pessoas pregavam e falavam: você não pode falar das suas fraquezas, você não pode falar dos seus problemas. E aí a igreja tem que ter a família do pastor como uma família perfeita. A sua família como líder tem que ser a mais perfeita possível, seus filhos têm que ser perfeitos, tudo tem que ser perfeito. E aí que cria uma cultura dentro da igreja que você tem que viver do quê? De aparência. E às vezes está um caos a sua casa. Às vezes está um caos a sua vida pessoal. Às vezes está um caos, tudo. E ninguém sabe, só Deus. Mas você está aqui, na casa de Deus, às vezes de terra,
Às vezes também gasto para arrotando santidade. Ou não, porque o fulano, porque querido, Deus não conserta personagens. Deus transforma pessoas. E o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. E às vezes nós queremos mostrar nossa força. Eu prego bem, eu canto bem, eu toco bem, eu faço, eu limpo, eu sirvo bem. Mas Deus essa noite quer te lembrar que Ele se aperfeiçoa na sua fraqueza. Que Ele quer tocar e transformar a sua vida, aquilo que você não pode fazer, aquilo que nenhum homem, nenhuma mulher pode fazer por você. Mas para isso você tem que quebrantar o seu coração e falar: Deus, eu sou falho. Deus, eu não consigo sozinho. Deus está cansado de cristãos santarões. Tem um livro que se chama Deus Quer Salvar os Cristãos. É meio contraditório, né, não? Deus quer salvar os cristãos. Quer salvar os cristãos da religiosidade, quer salvar os cristãos de uma falsa aparência. Porque, querido, Deus não está nem aí com a sua eloquência. Deus quer o seu coração. E às vezes você está se escondendo atrás de uma armadura, atrás de uma capa. É aquele homem valoroso, porém leproso. E adivinha, como é que Deus transformou a vida dele? Tira a sua armadura e se banha 7 vezes no rio Nilo. Era um dos rios mais sujos da época lá, e ele reclama: pô, logo esse rio. Mas ele não foi curado, ele não ia ser curado se ele não se humilhasse, se ele não tirasse a armadura, se ele não falasse: eu sou humano como você. E tem pessoas como eu e você, que às vezes querem ser super-homens e super-mulheres, que ajudam todo mundo, mas não quer ser ajudado, que não se abre na sua vida, e você está correndo bastante perigo, porque Jesus quer salvar você. Mas a sua arrogância, a sua aparência, a sua falsa modéstia está te afastando da salvação. E você às vezes está caminhando a passos largos para o inferno, porque há caminhos para o homem que parece direito, mas o seu fim são caminhos de morte. E Jesus nessa noite quer te chamar para a restauração. Jesus nessa noite quer te chamar para a redenção. Jesus nessa noite quer falar com o Renan, com o Lucas do Centro, Juanito, Bianca, qualquer um aqui essa noite. Não o seu título, Deus não está nem para o seu título. Você pode ser pastor e ir para o inferno. Eu posso ser diácono e ir para o inferno. Você pode ser crente e ir para o inferno. Você ter sido criado, nascido, crescido, batizado na igreja e ir para o inferno, querido. Não é isso que te salva. Não é isso que te salva. Mas sim uma vida redimida em Jesus e obediência a Ele, se rende a Ele todos os dias e reconhece que sem Ele nenhum de nós pode ser salvo. Amém? Amém. Quando eu morrer, Deus vai falar: pastor Rony. Não, ele vai falar Rony. Ele vai falar José. Ele vai falar João. E a questão é: como está o nosso coração essa noite? Porque o apóstolo Paulo, um dos maiores pregadores e implantadores de igreja da história do cristianismo, confessou que tinha um espinho na cara. E que ele rogou 3 vezes ao Senhor para que tirasse, e Deus falou: não, minha graça te basta, e isso é para que você não se soberbeça, que você não se orgulhe. Porque imagina se o apóstolo Paulo não tivesse esse espinho na cara, que muitos teólogos tentam discutir, mas eu quero falar não sobre ele, mas sobre nós. Cada um daqui tem espinhos na cara. Cada um de nós aqui temos pecados, temos problemas que precisamos resolver. E às vezes nós pedimos para Deus: Deus remove isso, tira isso da minha vida. Mas imagina se o apóstolo Paulo não tivesse aquele espinho na cara. Quão orgulhoso ele poderia ser. Subiu ao terceiro céu. Eu oro, acontece, faz, acontece. Ele seria o cara mais orgulhoso do mundo. Sabe, às vezes o nosso problema é que a gente só quer a glória, mas Deus está atrás da sua fraqueza essa noite, porque o poder dele vai se aperfeiçoar, não a sua força. Então, querido, desse contexto em que todo mundo vangloriava status e um monte de coisa, o apóstolo Paulo é humilde a ponto de se expressar.
e falar dos seus problemas. Será que eu e você, a gente consegue falar daquilo que estamos passando? A gente consegue confessar os nossos pecados? A gente consegue se abrir e pedir perdão? Ou a gente é orgulhoso demais para isso? Eu sempre falo de uma igreja que eu fui lá no sul. Eu nunca esqueço de uma cena, porque eu não fui criado numa igreja que ensinou isso, porque não por causa da igreja em si, mas por causa de tradições passadas em cima, que de alguma forma se perdeu da igreja primitiva e foi priorizando o status. E a gente foi passando um para o outro. E se a gente não voltar à origem, a gente não vai crescer como deveria, como Cristo quer. E naquela célula que eu estava lá no sul, eu nunca esqueço daquele jovem, na célula tinha uns 15 jovens lá, e ele começou a dar o estudo da palavra, só que ele do nada se incomodou e parou e falou: tem uma coisa errada. Vou abrir aqui. Cada um aqui confessa o seu pecado agora. Cada um. Não quero nem saber. Cada um vai confessar o pecado e a gente vai orar para isso, para que seja curado. Porque Tiago fala aqui: confessai seu pecado e ore para que você seja curado. Quando você confessa o seu pecado para Deus, você é perdoado. Mas quando você confessa para o seu irmão, e não para qualquer irmão, para aquele irmão que vai orar por você, você é curado. Quer ser curado dos seus pecados? Confesse. Sabe por quê? Quando você confessa para Deus, Deus errei, está perdoado. Deus errei. Você vai errar, pedir perdão toda hora para Deus, sabendo que está perdoado. Mas quando você confessa para o Renan, para mim, qualquer um aqui, alguém que vai orar para a sua vida, você fala: Renan, errei. Ora por mim, agora. Errei de novo. Eu já vou para o Renan, errei de novo. Ora, eu já vou ficar constrangido. Renan, terceira vez. Errei de novo. Já vou com raiva de mim mesmo. Porque a gente se constrange quando fala com o outro, sim ou não? Aí adivinha uma instituição que ficou famosa, Alcoólicos Anônimos, que ensina o que a igreja deveria fazer. Sabe como é que funciona os Alcoólicos Anônimos? Eles vão lá, aí falam: qual é o seu nome? Meu nome é Renan, estou sem beber há 1 ano. Meu nome é Ronito, eu sou sem beber há 5 anos. O fulano de tal, eu estou há 5 dias. Eles vão confessando os seus pecados para que eles não caiam. E sabe o que acontece? Eles ficam ali, eles não condenam um ao outro, eles ficam se ajudando: parabéns, isso aí, não sei o quê, onde vamos vencer aquele pecado, aquela bebida. E quando um está tentado, ele liga um para o outro, aí fala: Renan, eu estou tentado aqui, eu vi um bar, me ofereceu bebida, eu estou bebendo. Renan vai falar: não, cara, não faz isso, é isso, não pode, aguenta. E adivinha, se o Renan caísse ou eu caísse, se chegasse lá, eu não ia ser julgado. Eu ia falar: gente, caí, você vai conseguir, bora. Os Alcoólicos Anônimos aprenderam com a igreja, e a igreja parece que desaprendeu. Porque aqui só tem santo, né? Olha para a cara do santo do seu lado, da santa do seu lado. É a vida perfeita. É o santo dos santos, a santa das santas. Então, os Alcoólicos Anônimos aprenderam o que é, como ser curado das suas dependências, dos seus vícios. Porque é um vício que eles vão ter que lutar a vida toda, gente. E cada dia que passa eles contam: hoje faz 5 anos que eu bebo, hoje faz 10 anos que eu bebo. E quando eu estava nessa célula, ele falou: confesse um pecado ao outro. Eu falei: por quê? Assustado com aquilo que eu nunca vi isso em nenhuma igreja fazendo. Nunca vi. No meio de 5, eu falei: será que o povo vai ser aquilo? Eu falei, na minha cabeça, duvido. Aí um começou: pô, fumei maconha. Aí o outro chegou e falou: cara, caí com minha namorada. Aí o outro chegou e falou: pô, briguei, sei lá, nos bares, pô, tô mal, pô, xinguei o fulano de tal. Cada um começou a confessar. E aquilo ali me constrangeu, porque não teve nenhum julgamento. Eles simplesmente falaram: vamos orar. Você vai ser curado disso. Quando você se sentir tentado a fumar maconha, liga para mim, eu vou te ajudar. Vamos orar. Você está tentado a cair com outra mulher, com mexer no tele, meu querido, vamos orar. Deus vai te dar do seu tele, você vai restaurar a sua família. E eles começaram a conversar um ao outro e orar um pelo outro para que Deus curasse. E aquilo ali me constrangeu, e a gente vê o próprio apóstolo Paulo falando
e ensinando a nossa igreja, como toda a Bíblia, a ser humano. E às vezes nós estamos querendo ser deuses, quando Jesus, sendo Deus encarnado, nos ensinou a ser o quê? Homens e mulheres, humanos. Porque Jesus, querido, quando estava encarnado, ele sentiu dores, sentiu problemas, sentiu tentações. A Bíblia diz que ele sentiu todas as tentações. Não existe nada que Jesus não saiba o que você passa. Nada. Eu estava discipulando uma pessoa e ela estava passando uma enfermidade. Eu falei, a Bíblia diz que ele levou sobre si todas as nossas dores e todas as nossas enfermidades. Então Deus sabe o que é ter AIDS, Deus sabe o que é ter dor de cabeça, resfriado, câncer. Ele levou todas as dores, todas, dor de quebra-braço, dor de que for, dor de cólica. Ele sabe qualquer dor, ele tomou sobre si. Um dia eu estava discipulando uma pessoa que estava com questão de homossexualismo e eu comecei a ajudar ele, aconselhando ele, uma pessoa de fora, e ele querendo voltar para Cristo. Eu falei, cara, mas ninguém entende o que eu passo. Eu falei, Jesus entende o que você passa. Sabe o que a palavra diz? Que ele passou por todo tipo de tentação. Então Jesus sabe que é tentação homossexual, mas ele não pecou. É tentação de pegar geral? Jesus passou, porque ele passou por todo tipo de tentação. Se ele diz toda, querido, é toda. Se ele diz toda enfermidade, é o quê? Algumas ou todas. E aquele jovem começou a chorar. Hoje ele vai se casar com uma menina e ele quer ser pastor. E ele fala, obrigado pela palavra, porque você me ajudou. E hoje, graças a Deus, ele está firme nos caminhos do Senhor. Vai casar agora, estou muito feliz por ele, mas porque eu consegui mostrar para ele que Jesus entende a sua dor. E Jesus, querido, ele sendo carne, se passou por carne, adivinha, pedir ajuda. Lembra do Getsemane? Chamou Pedro, Tiago e João, venham orar comigo. Jesus não tinha vergonha de pedir ajuda em oração. E às vezes nós temos. Porque achamos que o nosso problema é só o nosso Deus, querido. Não, Deus fez a igreja para a gente andar junto. E um ajudar o outro, um orar pelo outro. Jesus também, querido, teve um momento que ele não queria fazer a vontade de Deus. Adivinha, eu e você às vezes também não queremos, né? Aí Jesus falou, Pai, se possível for, mas contudo seja feita a tua. Já aconteceu com você? Às vezes você quer fazer uma coisa e Deus manda você fazer outra, aí você fica. Eu estava com o irmão também discipulando ele, e ele falou que passou por vários problemas no trabalho, que ele queria matar a outra pessoa que perdoou ele. E ele falou, meu irmão, eu fiquei com tanta raiva, mas eu não fiz aquilo, eu segurei porque Jesus estava ali. E se não fosse Jesus na minha vida, eu já vou cair. E é interessante porque Jesus sabe. Imagina Jesus naquela cena que ele estava sendo esbofeteado, cuspido, humilhado, e ele fala lá para Pilatos, ele fala assim, se eu quisesse, eu poderia trazer todos os anjos aqui para me resgatar. Você tem noção que ele podia fazer aquilo, matar todo mundo? Desce agora os anjos, mata todo mundo, me liberta. Ele podia não piscar. Mas ele se humilhou a si mesmo, escolheu ser obediente até a morte, morte de cruz. Jesus, sendo desencarnado, quer nos ensinar como vivemos uma história de poder, uma história da graça, uma história que mesmo sendo homem, mesmo sendo mulher, você pode viver o sobrenatural de Deus de uma forma surpreendente, se você for humano. Porque nós queremos ser deuses, mas Jesus veio nos ensinar a ser humanos. Então, querido, sem capas, vamos abrir nosso coração para Ele. Porque quando Deus não tira o espinho na carne, Ele revela. Paulo era o maior pregador do Novo Testamento, homem de experiências profundas, Renan, usado por Deus em sinais, curas e revelações, mas mesmo assim ele tinha um espinho na
Um espinho lá? Algo que o incomodava, que o machucava, que o imitava. E a Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes para Deus tirar. Mas Deus respondeu: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua. Igreja, há momentos em que Deus não muda a situação, Ele muda você nessa situação. Corinto, a cidade, a igreja de Corinto queria um apóstolo perfeito, um pastor perfeito, mas não tinha. Eu não sou perfeito também, e você não é o crente perfeito também. Você não é o diácono perfeito. Ninguém é. E o apóstolo Paulo também não era. Mas ele teve que defender seu apostolado. Olha que coisa interessante. E sabe o que é engraçado? Corinto queria um pastor, um apóstolo perfeito, e Deus enviou Paulo, um homem que caçava cristãos, um homem que prendia cristãos, um homem que testemunhou e afirmou a morte de Estevão. Olha que Deus envia. Deus sempre envia o improvável. Olha para o Renan, olha o Edmilson, olha a Thalita, olha a Lu, olha o José, olha a Amadinha, olha a Maria. Deus, eu quero alguém perfeito. Toma o Renan aí. Deus, eu quero alguém. Toma o Edmilson. Cada um aqui cheio de falhas, cheio de problemas. Deus envia os improváveis, porque a minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua. E Deus está nos moldando e nos transformando a cada dia que passa. E é aqui que Deus nos ensina. Deus não chama super-heróis para a sua obra. Glória a Deus por isso. Porque se fosse, eu não estaria aqui. Você não estaria aí. Porque, querido, se for para ser perfeito, todos nós estamos condenados. Só Ele é. Deus chama humanos, falhos, pecadores, para manifestar uma força de Deus. O espinho não é castigo, é propósito. Paulo diz: para que eu não me orgulhasse, para que eu não me exaltasse. Deus não estava punindo Paulo. Deus não está te punindo essa noite. Deus estava protegendo Paulo do orgulho crescer no seu coração, da vaidade crescer no seu coração, dele começar a achar que é Deus. Imagina se ele tivesse ficado, querido. Tinha gente que idolatrava Paulo, quando ele curava, tentaram fazer ele de Deus, adorar ele, ele começa a rasgar as vestes, falar: não, eu não sou Deus, eu sou homem igual a você. O espinho não era diabólico, era pedagógico. Não era para humilhar, era para manter no lugar certo. Fala para o seu irmão do lado: tem espinho que não é ataque, é preservação. Sabe por quê, querido? Tem peso que Deus não tira, porque é Ele que te mantém de joelhos. Tem espinho que Deus não tira, tem peso, problema que Deus não tira da tua vida, porque é Ele que te mantém de joelhos. Porque se não fosse isso, de repente você não estaria nem aqui. Você não estaria nem orando. Tem dor que te impede de viver no orgulho e te mantém no centro da unção. O espinho não era um ataque para destruir Paulo, mas um limite para protegê-lo, para que ele não se exaltasse. E ele fala: por causa disso eu vou me alegrar. Deus respondeu com graça. Fala com o seu irmão: não com solução. Tem hora que a gente quer a solução e Deus vai falar: meu querido, minha graça te basta. Mas Deus, eu preciso tirar essa situação. É o espinho na carne, é o meu marido, é minha esposa, é meus filhos. Minha graça te basta. Mas Deus, eu quero essa resposta, eu quero isso. Meu querido, minha graça te basta. Só que será que você entende isso e você aceita a graça e o favor de Deus? A maioria das nossas orações pedem alívio, mas a resposta de muitas vezes é graça. Você queria livramento, Ele te deu força. Você pediu porta aberta, Ele te deu perseverança. Você pediu explicação, Ele te deu presença.
Renan citou aqui Jó. Jó não teve explicação, porque ele passou pelo que passou. A gente sabe. Jó não sabe. Perdeu tudo e todos. Mas Deus não deu explicação para ele. Deus muitas vezes não vai dar explicação para o que estão passando aqui. Mas Ele vai te dar a graça. Ele vai te dar a presença. Ele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. Deus não responde tirando o espinho, mas derramando a presença para suportá-lo. A graça não remove a dor, mas remove o desespero. Remove a falta de esperança. Remove tudo aquilo que precisa ser removido para que a gente permaneça. O poder de Deus não se manifesta na sua força, mas na sua fraqueza. Por isso que o apóstolo Paulo diz no versículo seguinte: por isso de boa vontade me alegrarei nas minhas fraquezas. Quem é que se alegra na fraqueza aqui? Só quem tem revelação. Fraqueza para nós é vergonha, mas para Deus é a porta de entrada. Fraqueza para nós é vergonha, mas para Deus é a porta de entrada. É o teu casamento que é a fraqueza? É a porta de entrada para Deus entrar. São seus filhos, é a vida financeira, é não sei qual área da tua vida está como espinho na carne, está como algo que está te envergonhando, querido. Essa é a porta de entrada da graça de Deus. E Ele está te falando nessa noite: minha graça te basta. Porque quando você chega no fim de si mesmo, Cristo começa a operar em você. Não é por força nem violência. Deus não usa os fortes, Ele fortalece os usados. Quem vai começar a deixar a graça de Deus entrar na sua casa, entrar na sua vida, querido? A alegria de Paulo veio da revelação, não da situação. A situação dele era de desespero, a situação dele era de dor, a situação dele era de enfermidade, a situação, não sei qual é a situação que está passando, querido, mas o que deu alegria para ele foi ter a revelação de que a graça de Deus vai estar. E essa noite eu quero te dizer que a graça, e foi o Renan nem sabia que eu ia pregar, eu nem sabia que ia fazer a devocional, e ele começou a falar sobre o quê? A presença de Deus nos faz. E é isso que o apóstolo Paulo está nos afirmando aqui. A situação mudou, mas Paulo mudou por dentro. Ele aprendeu que a fraqueza dele era palco da força de Deus. A limitação dele era o anúncio da unção de Cristo. A dor dele era a lembrança da graça diária. Enquanto muitos de nós reclamam da nossa fraqueza e dos nossos problemas, Paulo aprendeu a celebrar. Paulo aprendeu a celebrar porque ele entendeu que a graça de Deus me basta. Se eu não consigo mudar essa situação, Deus vai me mudar. Se eu não consigo mudar a situação na minha casa, no meu trabalho, Deus vai mudar na minha vida e eu vou saber como lidar com isso. Porque a graça dele me basta. A graça de Deus me basta. Querido, a graça de Deus não melhora a sua situação, ela melhora você. Eu, todos nós. Mas você tem que aceitar isso. Você tem que aceitar essa verdade. Sabe? Discipulando uma pessoa também, eu falei com ela, ela começou a chorar porque estava passando por um problema difícil, emocional. E eu só falei para essa pessoa recitar a palavra e ela começou a chorar. E eu falei: você tem que aceitar essa palavra como se fosse a tua verdade. Sabe? Quando o Flamengo joga, eu me sinto campeão. Quando o Flamengo ganha, eu me sinto que eu ganhei. Olha que ridículo. Não é doideira isso? Eu não ganho o salário do cara. Os caras ganham $1 milhão. Mas eu gosto do jogo. Quando eles perdem, eu fico com raiva. Parece que eu perdi. Eu não estou jogando. Eu jogo? Não. Quem perdeu foram eles. Quem ganhou foram eles. Quem vai ganhar milhões são eles. Mas eu falo: eu sou campeão. Aí quando o Cristo fala: somos mais que vencedores, a gente não sente a mesma alegria. Então, querido, se Ele já venceu o mundo, quem somos nós para nos desesperar? Tenha de bom ânimo. A gente vai passar por aflição, mas Ele venceu o mundo, querido. Você vai vencer porque Cristo habita em você. Cristo habita em nós, amém? Então, querido, olha só, a graça, a força divina, a presença ativa, não é
graça como conceito, como força. E terminando, Deus te sustenta onde você não pode. Paulo concluiu dizendo: quando estou fraco, então é que sou. Quando estou fraco, então é que sou. Então adivinha dessa revelação. Estar é um estado. Você pode estar fraco agora. Você pode estar enfermo agora. Você pode estar desempregado agora. Você pode estar com algum problema na sua casa agora. Mas você é. A sua identidade é força. Porque Cristo habita em vós. Você está fraco, fraca agora. Esse é o estado que vem e passa. Você pode estar alegre, pode estar triste, pode estar ansioso, pode estar preocupado, mas você é. Só o Edmilson é forte aqui. Você é. Porque eu posso todas as coisas que me fortalecem, ou seja, traduzindo para o contexto atual, posso enfrentar. Eu gostei dessa versão, não lembro qual é a versão dessa Bíblia, Filipenses 3:12, fala assim: posso enfrentar qualquer situação, porque Cristo me fortalece. Isso é tradução. Posso todas as coisas que me fortalecem? Traduzindo no contexto atual, posso enfrentar qualquer situação, porque Cristo me. Você pode repetir isso? Posso, repete, enfrentar qualquer situação, porque Cristo me fortalece. É isso, igreja, todos isso somos verdade. Porque quando estou fraco é que sou. Ele descobriu o segredo. A força espiritual não vem da habilidade humana, mas da dependência total de Deus. O poder de Deus não te visita no orgulho, na soberba, na aparência. Ele vem na sua dependência. É quando você se abate e fala: Senhor, eu não sou nada. Eu não sou nada sem ti, eu não posso me salvar, eu não posso me libertar. Eu dependo da sua graça. A tua graça me basta. Quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Se humilhe na presença de Deus e Ele te exaltará. Querido, Deus diz: meu poder se aperfeiçoa. Ou seja, traduzindo, alcança o propósito, completar totalmente, revelar-se plenamente na sua fraqueza. O poder de Deus só atinge a plenitude na fraqueza humana. Não é que Deus precise da fraqueza, é que o homem, eu e você, precisamos reconhecer a nossa limitação para permitir que Deus se revele. Deus só se revela quando a gente permite, quando a gente abre a porta do nosso coração e fala: Jesus, essa é a causa. O Senhor não mudou, mas então me muda. Porque eu sozinho não consigo. Você sozinho não consegue. Amém, igreja? Ou seja, Deus vai se aperfeiçoar no seu limite, na sua incapacidade, no seu cansaço, na sua dor, na sua luta, na sua falta. Ele te fortalece. São exatamente os lugares onde o poder de Deus se manifesta com glória. A fraqueza é o altar onde Deus deposita o poder dele. Então, querido, terminando agora, talvez você entrou aqui hoje fraco, cansado, preocupado, ferido, ferida, pressionado, pressionada, inseguro, inseguro, pensando em desistir. Mas Deus te trouxe aqui para liberar essa palavra: a minha graça te basta. Você não está de pé pela tua força. Sinto-me informar. Você está de pé por causa da graça que te sustenta. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor se renovando a cada manhã, nós teríamos sido consumidos. Você não continua por causa da tua energia, mas porque Deus te renova. A Bíblia inteira ensina que Moisés era gago, Gideão era medroso, Jeremias era jovem, Davi era o menor da casa, Eliseu era agricultor, Pedro era impossível, Timóteo era tímido. Por quê? Porque a história bíblica é um registro de como Deus usa pessoas quebrantadas, quebradas, para manifestar a glória perfeita dele. Querido, estenda suas mãos agora, deixa eu profetizar sobre a tua vida. Hoje Deus está transformando a tua fraqueza em força. Hoje Deus está derramando a graça dele, a graça suficiente sobre tua vida, sobre tua casa, sobre teus projetos, sobre o que você tem enfrentado.
Hoje Deus está quebrando o peso que te impedia de avançar. Hoje o poder de Cristo está repousando sobre sua vida. Deus está te dizendo essa noite, filho, filha, o espinho, o problema ou as preocupações não vão te matar. Eles vão revelar a minha graça e o meu poder, porque ela se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então, querido, se você reconhece que precisa dessa graça, se você está sentindo que tem problemas que está enfrentando essa semana, esse mês ou durante muito tempo, se você sente que está fraco, se você quer a força de Deus, vem aqui ao altar em nome de Jesus e vamos estar orando, porque somente aquele que se humilha debaixo da mão poderosa de Deus, Deus o exaltará. Então, querido, deixa eu orar por você essa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, deixa eu orar pela sua vida. Você não está sozinho, você não está sozinho. Deixa Deus quebrar o teu orgulho. Fala com Deus agora em nome de Jesus. Aleluia. Você não está sozinho, você não está sozinho. Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Não é você na sua força que vai mudar essa situação na sua casa, na sua família, no seu casamento, com seus filhos. Não é você que vai mudar com a sua força no seu trabalho, na sua circunstância. Eu não sei qual área está passando, mas querido, nós precisamos da graça e do favor de Deus. Sem ela eu não estaria aqui de pé, sem ela você não estaria aqui de pé. Não é o nosso título que vai nos salvar, não é a nossa aparência, mas é o coração quebrantado, reconhecendo Deus acima de tudo e todos. Estenda suas mãos, vamos orar.